Ao som de Jardins Secretos do Rebbe Avraham, nós damos início a mais uma leitura de outra parte do livro Guia dos Perversos. Peço ao Eterno que nos ilumine, que a sua obra seja contemplada através dessa leitura e alcance a maior parte das pessoas possíveis. Que você tenha proveito nessa leitura. Seja bem-vindo. Esse é a leitura, o projeto, a leitura Guia dos Perplexos para Monoteístas. Seja bem-vindo. Vamos fazer a leitura então da introdução do nosso livro. Nós fizemos a leitura anterior, e a leitura anterior nós fizemos a apresentação de Maimônides e do livro. Então agora nós vamos fazer a introdução e começar o livro propriamente dito. Introdução em nome do Eterno Deus do Universo. Meu pensamento te guiará pelo caminho reto e trilharás a sua vereda. Ai daqueles que se extraviam no campo da Torá. Vem, segue na direção do seu caminho. O impuro e o ignorante por ele não passarão, e de caminho sagrado ele será chamado. Carta ao discípulo Rebbe Yosef Ibn Aknin. Para o Rebbe Yosef, que Deus o proteja. O filho do Rebbe Yehudá, que descanse no jardim do Éden. Quando estivestes diante de mim, meu caro discípulo Rebbe Yosef, que Deus te proteja. Filho de Rebbe Yehudá, que descanse no jardim do Éden. Vindo de um país distante para estudar comigo, teu valor cresceu aos meus olhos, por teu empenho nos estudos e por teu grande desejo aos assuntos de investigação que encontrei em teus poemas. Essa foi a minha impressão desde que chegaram a mim os teus escritos e os teus contos de Alexandria, antes de eu testar a tua capacidade de apreensão. Então me perguntei, será que o teu desejo é maior do que a tua compreensão? Mas quando tu estudastes comigo o que estudastes de astronomia, e antes disso, ao estudar os estudos da matemática, que devem necessariamente servir para a compreensão a este estudo, a minha felicidade aumentou a respeito de ti, por causa da qualidade elevada da tua mente e a rapidez da tua compreensão. Observei o grande desejo que tinhas pela matemática e, portanto, deixei que continuaste estudando-a, pois sabia onde chegarias. Depois, quando estudaste comigo o que estudaste da lógica, coloquei minhas esperanças em ti e te julguei digno de revelar-te o segredo dos livros dos profetas, para que pudesses compreender o que deve ser compreendido pelas pessoas perfeitas. Comecei então a dar-te alusão a certas indicações e notei que buscavas mais de mim. Insistias que eu te explicasse alguns pontos dos assuntos metafísicos e que eu te explicasse as intenções dos calamitas nesses temas. E queria saber se seus métodos eram baseados em demonstrações ou, caso contrário, no que se baseavam. Percebi que tinhas adquirido algum conhecimento nestes assuntos de outros mestres e que estavas perplexos
e desorientado, e que tua nobre alma exigia de ti encontrar os desejos, os objetos dos desejos. Eclesiastes 12:10. Não hesitei em te afastar disso e te recomendei que aprendesses as coisas ordenadamente, de modo que a verdade fosse estabelecida a ti de forma metódica e sem esperar que a verdade aparecesse casualmente. Enquanto estavas comigo, jamais recusei explicar-te os versículos ou algum dito dos textos dos sábios, cujo significado te era desconhecido. Mas quando Deus decretou a nossa separação e tu partiste, as nossas discussões despertaram em mim uma resolução que estava enfraquecida. Tua ausência me levou a compor esse tratado para ti e para outros que são como tu, mesmo que sejam poucos. Eu o dividi em capítulos, e tudo o que foi escrito chegará a ti sucessivamente onde estiveres, e que fica em paz. Observações introdutórias. Faze-me saber o caminho que deve seguir, porque a ti elevo a minha alma. Terrilim 143:8. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Provérbios 8:4. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Provérbios 22:17. O primeiro objetivo desse tratado é explicar o significado de certos termos que aparecem nos livros dos profetas. Destes, alguns são homônimos, e os ignorantes os compreenderam apenas por um de seus significados. Há também os termos metafóricos que foram entendidos em seu significado literal. Há também os termos anfibológicos, os quais pode-se imaginar às vezes que são um termo unívoco e às vezes são homônimos. O objetivo desse tratado não é explicar todos esses termos ao povo ou aos principiantes no estudo, nem ensiná-los àqueles que somente estudou a sabedoria da Torá, ou seja, que apenas conhece a sua interpretação pela tradição. Pois o objetivo de todo esse tratado é de que todo aquele que é como ele é o estudo da Torá em sua veracidade. Além disso, esse tratado tem o objetivo de despertar o ser humano religioso, humilde em sua alma, que aprendeu em sua alma a verdade de nossa Torá, que é íntegro em sua crença e em suas virtudes, que estudou as ciências dos filósofos e que conhece seus diversos temas, e que a razão humana o atraiu e o fez entrar em seu domínio, mas ele se encontra impedido por causa do sentido literal da Torá, pelo que entendeu ou pelo que foi explicado sobre o significado daqueles termos homônimos, metafóricos ou anfibológicos, e por causa de tudo isso permanece perplexo e hesitante. Essa pessoa ou seguirá a sua razão e deixará de lado aqueles termos de forma que os havia entendido, pensando estar abandonado aos fundamentos da Torá, ou permanecerá com o que entendeu deles e deixará de ser seguida a sua razão. E acontecerá que ele se distanciará da sua razão e se desviará dela, pensando que causou prejuízo a si mesmo e dano à sua religião. Assim, ficará com suas opiniões imaginárias e seguirá em quietude,
opressão e constante sofrimento no coração e passará por grande perplexidade. Esse tratado possui também um segundo objetivo, que é explicar alegorias muito obscuras que são encontradas nos livros dos profetas, sem que seja dito claramente que são alegorias. Ao contrário, o ignorante e o tolo as tomam em seu sentido literal e negam-lhes o sentido oculto. Quando uma pessoa verdadeiramente instruída as examina e as interpreta no sentido literal, fica com grande perplexidade. Mas quando nós lhe explicamos o sentido alegórico ou o advertimos de que se trata de uma alegoria, então ela pode encontrar o caminho certo para sair daquela perplexidade. Portanto, chamei esse tratado de Guia dos Perplexos. Não digo que esse tratado remova todas as dúvidas de quem o estuda e o compreende, mas digo que clareia a maioria das obscuridades, dentre as quais as maiores delas. Uma pessoa atenta não demandará de mim e tampouco esperará que eu complete um assunto apenas por tê-lo mencionado, ou que, ao iniciar a explicação sobre o significado de uma alegoria, que eu esgote tudo o que foi dito sobre ela. Isso é impossível a um inteligente fazer oralmente e em uma conversa face a face, e por mais forte razão, é impossível lográ-lo em um livro, até para que esse livro não se torne alvo de qualquer ignorante que se enxerga como sábio e que venha a lançar nele as flechas da sua ignorância. Explicamos algo sobre esse assunto em nossas obras talmúdicas e despertamos a atenção a vários assuntos. Mencionamos que o Masé Bereshit, relato da criação, é a ciência física, e que o Masé Merkavá, o relato da carruagem celeste, é a ciência metafísica. Também explicamos o dito dos sábios. A interpretação do Masé Merkavá não deve ser exposta nem mesmo a uma única pessoa, a não ser que ela seja sábia e capaz de entender por si própria. E mesmo assim, tu deves apenas transmitir os primeiros elementos. Portanto, não demandes de mim nesse tratado qualquer coisa além dos primeiros elementos. E os próprios primeiros elementos não estão ordenados aqui de maneira consecutiva, mas ao contrário, estão espalhados e misturados com outros assuntos que desejo explicar, pois o meu objetivo é que as verdades apareçam através dos primeiros elementos e depois elas venham a se ocultar, para assim não nos opormos ao objetivo divino. E não podemos nos opor a ele, que ocultou as verdades do conhecimento de Deus ao povo simples, como foi dito. O segredo do Eterno é para aqueles que o temem. Salmo 25, 14. Saibas também que algumas partes das coisas da física também não podem ser discutidas abertamente como são. Tu conheces o que disseram os sábios. O Masé Bereshit não deve ser exposto na presença de dois. Ora, se alguém explicasse tudo isso em um livro, estaria expondo a milhares de pessoas. E esta é a razão pela qual esses assuntos aparecem por meio de alegoria nos livros dos profetas, assim como os sábios, seguindo o caminho dos livros sagrados, utilizaram enigmas e alegorias para tratar desses assuntos. Pois as coisas naturais têm uma estreita relação com as ciências da metafísica e também fazem parte dos seus mistérios. Não penses que esses grandes mistérios são completamente conhecidos por alguns de nós. Não é assim. E sim ao contrário. Às vezes a verdade nos aparece límpida como a luz do dia para depois disso ser ocultada
pelas coisas materiais e habituais, até nos encontrarmos às voltas com uma noite profunda, próximos de onde estávamos inicialmente. Somos como quem enxerga o brilho de um relâmpago algumas vezes numa noite extremamente obscura. Há entre nós quem enxergue o brilho do relâmpago seguidamente, vez após outra, como se estivesse sob uma luz contínua, de modo que a noite se torne como o dia. Esse é o grau maior dos profetas, para o qual foi dito: e tu fique aqui comigo, Deuteronômio 5,31, e de quem está escrito: a pele do seu rosto resplandecia, Êxodo 34,29. Há outros aos quais o relâmpago brilha apenas uma vez em toda a sua noite. Esse é o grau daqueles aos quais foi dito: estes profetizarão e não continuarão mais. Números 11:25. Há ainda outros que pensam por muitos ou poucos intervalos entre um relâmpago e outro, e finalmente há quem não alcança o grau de ter a sua noite clareada por um relâmpago, mas apenas possui um corpo polido ou algo semelhante, como as pedras e outras coisas que brilham na escuridão da noite. E mesmo essa pequena luz não é contínua, mas brilha e desaparece, como se fosse uma flama da espada que se transforma. Gênesis 3:24. E conforme essas circunstâncias que variam os graus dos homens perfeitos, e é sobre estes que jamais viram a luz e que erram pela noite foi dito: eles não sabem nem entendem, andam em trevas. Salmo 82:5. Para estes a verdade está completamente oculta, apesar da força de sua manifestação, como em E agora os homens não veem a luz que é brilhante nos céus. Jó 37:21. Assim é a maioria do povo simples, e não há lugar para mencioná-los nesse tratado. Eu gostaria de, nesse momento, começar uma discussão sobre o que nós lemos até aqui, para nós darmos prosseguimento na próxima leitura a respeito de outras coisas desse tratado. Não gosto de me alongar muito na leitura para evitar de que se perca tudo aquilo que aprendemos com o grande Rambam. Ele, nesse tratado, no início, ele começa a dizer para o seu discípulo Yosef a respeito daquilo que ele demonstrou como aluno para o seu mestre. E que durante a separação ele entendeu que ele precisaria de mais entendimento. Ele clareia, dizendo que não é possível, num tratado só ou num bate-papo, conseguir tirar todos os segredos que existem na Torá. Isso é impossível. Todos os segredos de Torá, oral, Torá escrita, são muitos os segredos. Mas aqui ele vai nos ensinar a respeito dos detalhes, alguns detalhes iniciais para nós compreendermos. E nós vamos discutir aqui nessa leitura, nesse projeto, o que nós estamos entendendo. Ele demonstra que alguns homens, como são os profetas, conseguem ver essa luz de entendimento várias vezes. Outros conseguem ver como se fosse a luz do dia, cada um desses entendimentos, ele mostra vários níveis de sábios e de sabedoria e de conhecimento e de entendimento. Urmá, Biná, dando-nos entendimento da Da'at. É isso que ele está fazendo, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento para o que existe de físico, metafísico,
do entendimento de Torá, a respeito dos homônimos, das metáforas, dos anfibólios e de vários assuntos que nos vão dar entendimento a respeito daquilo que está escrito em Torá. E é muito importante, ele fala de várias coisas no Guia dos Perplexos. Eu queria que aquilo que você não tivesse compreendido a respeito daquilo que está sendo dito nesse livro, você pudesse comentar. E no seu comentário nós pudéssemos discutir um pouco, porque eu não sei até onde você está alcançando o que foi dito aqui pelo grande Rambam. E é isso que nós estamos querendo, que você entenda, que eu te ajude, que nós nos ajudemos a conhecer a beleza e a profundidade deste livro, o Guia dos Perplexos. Então, eu quero pedir ao Eterno e agradecê-lo pela oportunidade de estar dizendo para você, lendo junto com você o Guia dos Perplexos, que é um livro extraordinário que vai iluminar as nossas mentes. E agradecendo a ele, eu também peço que você tenha sabedoria e entendimento. Espero você no próximo parte do livro. Nós estamos só na introdução, ok? Vamos continuar a segunda parte da introdução da próxima leitura. Eu quero contar com você, com sua boa vontade e com a alegria de você participar comigo na leitura deste livro extraordinário. Participe comigo, projeto Guia, leitura do Guia dos Perplexos de Maimônides. Muito obrigado por você estar comigo até agora. Convido outras pessoas a participarem também desta leitura que é enriquecedora. E vamos para o próximo encontro. Esteja comigo na próxima parte do livro. E nós estamos na introdução da leitura do Guia dos Perplexos. De novo, muito obrigado por você estar aqui e eu te aguardo na próxima leitura, na próxima fase. Vamos encerrar também ouvindo os Jardins Secretos do Eterno, dedilhado pelo Rav Avraham.